Olá! No programa de hoje nós vamos mostrar uma paróquia que dá exemplo e acolhe moradores de rua. Papa Francisco quer tratar inteligência artificial com empresários. Essa semana lembramos o aniversário de libertação dos prisioneiros de Auschwitz. 3 papas estiveram lá. E ainda, judeus mortos por nazistas têm nomes cravados em calçadas de Roma. Na audiência geral desta quarta-feira, Papa Francisco começou uma série de catequeses sobre o Evangelho de Mateus, agora sobre as bem-aventuranças. O Papa Francisco entrou na sala Paulo VI, cumprimentando peregrinos, abençoando rosários e até autografando um livro para esse grupo de crianças. O Papa deu início a um novo ciclo de catequeses sobre o Evangelho de Mateus, com foco no Sermão da Montanha. Ele explicou que as bem-aventuranças são o segredo de Jesus para a felicidade. Jesus inicia a insegnare una nuova legge. Jesus começa a ensinar uma nova lei: ser pobre, manso, misericordioso. Esses novos mandamentos são muito mais que normas. De fato, Jesus não impõe nada, mas revela o caminho para a felicidade, o seu caminho, repetindo 8 vezes a palavra bem-aventurados. La via della felicità, la sua via, ripetendo 8 volte la parola beati. O Papa continuou dizendo que as bem-aventuranças se compõem em 3 partes. Primeiro, consta sempre a palavra bem-aventurados. Depois, a situação em que se encontra esses beatos e, finalmente, o motivo de tal felicidade, introduzido pela palavra porquê. Il termine originale è Mas o que a palavra bem-aventurados significa? O termo Makarios, no original grego, não indica alguém que tem a barriga cheia ou está indo bem, mas é uma pessoa que está em uma condição de graça, que progride na graça de Deus, que avança no caminho de Deus. Os que têm paciência, pobreza, que estão a serviço de outros, que consolam, que avançam, estes são felizes, estes são bem-aventurados. O Papa Francisco concluiu que, como mostram as bem-aventuranças, o caminho de Deus é muitas vezes confuso, cheio de solavancos e reviravoltas que os homens não conseguem decifrar nem entender. No entanto, em última análise, essas experiências de ser bem-aventurado, de acordo com Deus, são aquelas que mais levam os cristãos a Cristo. Papa Francisco reza com líderes de diferentes denominações cristãs. O Papa Francisco presidiu a conclusão da semana de oração pela unidade dos cristãos na Basílica de São Paulo, fora dos muros. O tema deste ano foi Gentileza gera gentileza, em memória à hospitalidade dada a São Paulo em Malta. Representantes de diferentes denominações cristãs também marcaram presença. Os restos de São Timóteo estavam presentes na cerimônia. Ele acompanhou São Paulo em suas viagens e recebeu 2 cartas do Novo Testamento. Após a oração das vésperas, o Papa lembrou que a prioridade de Deus é a salvação de todos. a portare il messaggio di salvezza. Como na história do naufrágio de São Paulo, muitas vezes são as pessoas mais fracas que carregam a mensagem mais importante da salvação. Isso porque Deus queria que fosse assim, para nos salvar não com a força do mundo, mas com a fraqueza da cruz. É por isso que, como discípulos de Jesus, devemos ter cuidado para não ser atraídos pela lógica do mundo. Antes, devemos ouvir os pequenos e os pobres. Durante a homilia, o Papa Francisco pediu aos católicos que fossem mais acolhedores entre si, mas também aos cristãos de outras denominações. Uma paróquia em Roma dá um belo exemplo de solidariedade e abre as portas para abrigar moradores de rua. Esta paróquia no centro de Roma está aberta 24 horas por dia, 7 dias na semana, com o objetivo de abrigar moradores de rua. Com camas novas, esta é uma acomodação simples, mas que aloja cerca de 30 pessoas. Esta iniciativa foi lançada pela ONG espanhola Mensageiros da Paz. Graças a isso, vemos como a sociedade não está doente, pelo contrário, é saudável, prestativa e rica em valores. Chame como quiser, mas as pessoas serão sempre solidárias. Peça, abra os braços e receba. Este lugar é um exemplo disso.
O famoso cantor espanhol Rafael, que vendeu mais de 50 milhões de discos ao longo de sua carreira, viajou a Roma para patrocinar a abertura da sala e essa organização humanitária. Esto es caridad de verdade. Esta é uma boa obra de caridade, espero que seja muito bem sucedida e se multiplique, como pão e peixe. O importante é que as pessoas apoiem esses projetos, sendo elas famosas ou não. Isso não importa. Perante Deus e todas as coisas importantes, não importa se uma pessoa é famosa ou não. Padre Ángel e Rafael participaram da missa na Casa Santa Marta e puderam explicar ao Papa esse projeto e lhe deram um presente muito especial. Nós nos conhecemos em Buenos Aires há um tempo, mas desta vez, sabendo que ele gosta muito de tango, eu trouxe para ele meu álbum pessoal. Foi um momento muito bonito. O Papa nos escreveu uma bela carta quando abrimos esta igreja para os moradores de rua. Ele nos disse que estava feliz por haver igrejas abertas 24 horas, porque algumas parecem mais museus, que foram fechados há tanto tempo. Na Cidade Eterna, esta igreja é o oposto. Representa o que o Papa Francisco pede com tanta frequência: que as igrejas sejam um hospital a campo aberto para aqueles que sofrem as consequências deste mundo, não só na alma, mas também no corpo. Representantes da Microsoft e da IBM vão assinar em fevereiro no Vaticano o pedido de ética, documento que visa melhorar as condições de uso da inteligência artificial. Há um ano, no Vaticano, o Papa Francisco se encontrou com Brad Smith, presidente da Microsoft. Ambos acreditam que a pesquisa em inteligência artificial deve se basear em sólidos fundamentos éticos. Por isso, eles se reunirão novamente no final de fevereiro para assinar o pedido de ética. John Kelly III, vice-presidente executivo da IBM, também participará. Questões como reconhecimento facial são extremamente importantes. Há também a questão de perguntar às empresas como elas estão usando nossas informações pessoais. A inteligência artificial pode ser usada para melhorar as condições ou criar mais desigualdade. Fabrizio Mastrofini é um dos organizadores do encontro que vai acontecer no Vaticano no final de fevereiro. O evento reunirá especialistas para entender melhor a ética em inteligência artificial. Essa tecnologia já está produzindo resultados positivos em áreas como saúde, defesa e finanças. No entanto, não se sabe se os dados compilados discriminarão ou não os usuários. Empresas como Microsoft e IBM entraram em contato com Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida. Eles sentem que a ética é cada vez mais importante ante o peso da tecnologia. As empresas sensíveis às necessidades dos usuários percebem a responsabilidade que o processo tecnológico traz. Por enquanto, apenas Microsoft e IBM devem assinar o pedido de ética. Porém, o Vaticano diz que se outras empresas quiserem participar, serão bem-vindas. David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, e Kun Dong-in, diretor-geral da FAO, também participarão da assinatura. O evento acontece em 28 de fevereiro e é aberto ao público. Quem quiser participar pode se inscrever no site da Pontifícia Academia para a Vida. O campo de concentração nazista de Auschwitz foi visitado pelos 3 últimos papas. Essa semana lembramos o dia da libertação dos prisioneiros. 27 de janeiro é o Dia Internacional da Comemoração em Memória das Vítimas do Holocausto. Se perdermos nossa memória, destruiremos o futuro. O aniversário da crueldade indescritível que a humanidade descobriu há 75 anos é um chamado para parar, ficar calado e criar memória. Precisamos que isso não se torne indiferente. Estima-se que 1,1 milhão de pessoas perderam a vida no complexo de Auschwitz durante 4 anos e meio de operação. Esse campo de horror fez com que os 3 últimos papas sentissem a mesma dor. João Paulo II esteve lá em 1979. Foi uma visita especialmente significativa para ele, pois experimentara em primeira mão o sofrimento causado pelo totalitarismo.
No entanto, a visita de um papa alemão era a mais esperada. Bento XVI foi a Auschwitz para rezar em 2006. Em um lugar como este, as palavras faltam. No final, só pode haver um silêncio espantoso, um silêncio que é em si mesmo um clamor sincero a Deus. Por que, Senhor, ficastes calado? Naquele dia, após a oração de Bento, um arco-íris apareceu no céu. Diante de tanta dor, o Papa Francisco, em 2016, sentou-se por 15 minutos para rezar em silêncio. Ele também beijou alguns dos locais onde houve tanto sofrimento, como o Muro das Execuções. Quanto dolore, quanta crueldade. Quanta dor, quanta crueldade. Como é possível que nós, humanos, criados à semelhança de Deus, possamos fazer essas coisas? Siamo capaci di fare queste cose? Esses sentimentos marcaram um dos períodos mais sombrios do século XX. Sua história e os que morreram devem ser lembrados, para que este horror nunca seja esquecido, nem repetido. Obstáculos dourados cravados em calçadas de Roma lembram judeus deportados durante a ocupação nazista. Essas placas podem ser encontradas espalhadas por toda a cidade eterna. Elas se destacam contra o fundo cinza das calçadas romanas. O brilho é suficiente para fazer com que as pessoas parem para olhar mais de perto. São como um obstáculo, chamadas de pedras de tropeço, e são colocadas no chão em frente às antigas casas dos judeus mortos durante a ocupação nazista. Esse projeto foi trazido a Roma em 2010 por Ada Chiara Zevi, que ficou impressionada com a iniciativa quando a viu, pela primeira vez, em outras cidades europeias. Algumas pessoas, como Paola Carlini, participam desse evento todos os anos desde o início. O projeto leva o drama vivido durante o Holocausto na vida cotidiana. Podemos ver as portas pelas quais as pessoas deixaram suas casas para ir aos campos de extermínio. Até quem passa por aqui os vê. Talvez eles se perguntem sobre essas pessoas. Para mim parece algo importante, para que a memória não se perca. Renato Villoresi viveu no que hoje é a Embaixada da Argentina em Roma. Ele foi morto em 1944, quando tinha 27 anos. Ele demonstrou coragem e coerência em suas decisões. Ele lutou contra o nazismo e o fascismo ao custo de sua vida. Ele se sacrificou por suas ideias, por suas crenças. Ele era de uma família militar, então essa vocação para a vida militar era bastante comum em sua casa. Então, quando os nazistas ocuparam Roma, ele saiu com um grupo que realmente lutou contra os alemães. Ele foi preso e levado às cavernas de Ardeatine, onde foi morto junto com todos os outros mártires encontrados lá. Um grupo de alunos do ensino médio e seus professores montaram este pequeno livro, Um Garoto Chamado Renato, para contar a história do jovem. Também estavam presentes membros da força militar a que Renato pertencia. Eu acho fundamental que os alunos conheçam sua história, a história de sua cidade, a história dessas pessoas que dão nome às nossas ruas e escolas. Eu acho que para eles significa redescobrir as coisas que eles sempre dão como certo, porque na realidade não há nada a ser dado como garantido nos dias de hoje. A alguns quarteirões de distância, os nomes de Helena Camerino e Ricardo Guido Lusato foram colocados lado a lado, em frente a este prédio, entre uma pizzaria e uma tabacaria. Helena Camerino e Ricardo Guido Lusato Helena Camerino e Ricardo Guido Lusato foram um casal deportado para Auschwitz. Eles morreram no mesmo dia em que o comboio chegou. Com essa iniciativa e a instalação dessas duas pedras de tropeço, queremos lembrar onde eles moravam. É uma iniciativa importante para a cidade de Roma. Hoje, esses dois obstáculos acrescentam mais duas marcas ao que chamamos de mapa da memória. Si aggiungono oggi con la posizione di queste due pietre d'inciampo due segni ulteriori alla mappa della memoria. Este ano, 34 novas pedras de tropeço foram colocadas na Cidade Eterna. No total,
somam 341, somente em Roma. É apenas uma fração dos milhões de mortos na Europa durante este período trágico da história. Por hoje é só. Para rever nossas reportagens, acesse rs21.com.br. A gente volta a se encontrar no sábado que vem.